Muito boa tarde. Estamos começando mais uma live no Facebook do Amazonas Atual. Desta vez para conversar com o governador em exercício e o secretário de Segurança, Bosco Saraiva. Kleber Oliveira aqui conosco. Muito boa tarde, governador. Governador, o senhor deveria ter ido, né, a essa viagem com o governador Amazonino Mendes. E a gente queria saber exatamente, vocês já tinham conversado a respeito dessa proposta de conhecer o sistema de segurança de Nova York para tentar trazer para cá essa experiência? Boa tarde a todos. Nós já tínhamos sim, o Amazoniano já vem falando isso, já estava programado, houve inclusive um adiamento por parte dele, em razão de uma outra agenda que ele teve que cumprir aqui com um encontro entre governadores que aconteceu lá em Rio Branco, no Acre, que também cuidou de segurança e era uma pauta muito importante também. E agora resultou na ida dele. As notícias que eu tenho dele, de forma muito resumida, são que está sendo muito proveitosa a estada dele, o encontro com Giuliani, a percepção de como tem sido solucionados problemas de segurança em outros países, e muito provavelmente nós teremos, enfim, um plano prolongado para ser aplicado no estado do Amazonas. Por que Nova York, secretário? Tem pontos em comum? Rodolfo Giuliani foi prefeito de Nova York, é o detentor do título da tolerância zero, há duas Nova York, né, nos tempos modernos, que é de antes e depois do Rodolfo Giuliani. Tanto que o acreditou a ser esse consultor internacional com relação às questões de segurança, né? E isso faz com que quem somos nós para ser Liverpool ou Nova York, né? Seria abusar das situações de colocações inadequadas, mas que a gente está precisando de uma tolerância zero, isso nós estamos. O que seria tolerância zero, governador? Olha só, é o que a gente está, de certa forma, fazendo, né? Assim, embrionariamente aplicando durante o período que a gente está à frente do governo, especialmente nesse campo da segurança. O amazoniano transmite isso como uma coisa por amor à causa pública, né? Fazer com o denodo e visando exclusivamente o benefício da população, sem outros interesses políticos ou pessoais, né? Isso em razão exatamente da sua vastíssima experiência, da sua estrada já percorrida. Ele que toda hora repete que a única coisa que quer é arrumar casa conforme se propôs nesse momento, durante a campanha desse ano, uma campanha inesperada, uma eleição inesperada, uma situação inesperada, que resultou do começo ao fim com o amazonino em primeiro lugar. E ele quer dar exatamente os resultados dessa forma. E não é tolerância zero somente na questão da segurança, não, mas em outros setores do Estado também. Essa questão a Polícia Militar ultimamente tem estado nas ruas, uma série de operações, né? Sim, sim. Essa mobilização da Secretaria de Segurança Pública já mostra algum resultado? Acho que a população avalia isso, né? A população avalia. Onde não tinha polícia já tem. Dá uma parte da cidade que nós precisamos cobrir, Zona Oeste, Zona Sul e Zona Centro-Oeste. Essas três zonas da cidade nós ainda vamos cobrir. Nós temos já, fechando dezembro, resultados animadores. Longe do ideal, longe do que a gente vai alcançar e longe do que a gente quer. Está longe do que a gente vai alcançar, mas os resultados são efetivamente animadores. Assaltos a ônibus diminuídos, assaltos ao trabalhador que está se dirigindo ao seu trabalho diminuídos, saturação permanente em diversas áreas da cidade, áreas vermelhas, com a presença da polícia. O Viver Melhor é um espelho desse modelo de patrulhamento ostensivo. O Viver Melhor
antes da implantação do patrulhamento e depois da implantação do patrulhamento. Não falamos nós, fala a população que lá está. Acontecem acidentes, acontecem crimes ainda, porque a situação era muito grave, não era brincadeira não. Agora, a Secretaria de Segurança reivindicou um retorno de policiais que estavam em órgãos públicos, inclusive na Assembleia Legislativa. O senhor tem conseguido pegar esses policiais de volta? Sim, nós vamos fazer com todos eles. Veja só, o que aconteceu na Assembleia? A lei permite que a Assembleia Legislativa tenha em seu quadro 40 policiais. A Assembleia tinha 74. O que nós pedimos foi os 34, porque nós precisávamos para que eles entrassem no patrulhamento da Zona Centro-Sul, que nós implantamos a partir do sábado próximo passado. O Tribunal de Justiça, por exemplo. O Tribunal de Justiça está concluindo o convênio que nós vamos assinar para a substituição de todos. O Tribunal de Justiça é um órgão de conflitos permanentes. O Tribunal de Justiça tem nos seus corredores pessoas custodiadas, julgamentos problemáticos e, portanto, precisa de forças policiais, na capital e no interior. Mesmo assim, o Tribunal de Justiça irá proceder à substituição de todos esses policiais da ativa por policiais inativos, por aqueles já reformados. Porque é o seguinte, o policial militar se aposenta muito cedo. Ele vai para a reserva, em média, com 48 anos de idade. 48 anos de idade. 48 e 52. Ele está efetivamente ativo. Em razão da grande maioria deles está efetivamente ativo. Sejam oficiais, coronéis, praças, muito ativos ainda nessa idade. E o comando pode lhes autorizar que continue usando farda, se estiverem servindo no organismo com um cargo comissionado, como é o caso que vai acontecer no Tribunal de Justiça. Ainda assim, mesma coisa eu adianto para o Tribunal de Justiça. O tribunal vai pagar. Paga o cargo comissionado. A mesma coisa é para as escolas da Polícia Militar. As escolas da Polícia Militar hoje são comandadas, a direção dessas escolas são de policiais militares, oficiais e praças. Nós estamos fazendo um trabalho, ainda hoje tivemos uma reunião juntamente com o secretário de Educação, Lourenço Braga, para que nós possamos começar a fazer a substituição desses ativos, desses efetivos por oficiais da reserva. Ainda assim, o efetivo tem déficit, né? De quanto é hoje? Tem, nós estamos finalizando. O que acontece? Nós precisamos repor os quadros, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar. Qual o número que nós precisamos? Nós ainda não temos de forma precisa este número para poder trabalhar em cima de divulgação. E hoje mesmo, uns irresponsáveis divulgaram aí um edital que é fake, não é verdade, não tem nada divulgado. Quando isso acontecer, que vai anunciar o governador amazonino, Mendes, de forma muito clara, indicando todas as vagas para qualquer setor do governo, e com a propaganda institucional do governo, para que todos tenham a oportunidade de concorrer. Tanto a Polícia Militar como a Polícia Civil ainda tem remanescente de justiça do último concurso. A própria Polícia Civil tem algo em torno de 243 pessoas foram listadas para serem chamadas entre escrivães e investigadores. Nós não sabemos ainda quantos vão se apresentar. Somente quando esses tiverem se apresentado e finalizado é que nós iremos abater para saber as quantidades. Por isso, atrasou um pouquinho daquilo que a gente precisava. A gente precisa recompor daquilo que a gente queria fazer, que era a publicação do edital ainda em dezembro, não poderá ser, e nós só estamos com 2 meses e meio à frente do governo. Por isso eu peço compreensão daqueles que esperam isso daí. Muito provavelmente em janeiro a gente vai começar a fazer isso. Não tem nenhum problema com relação ao calendário eleitoral. Por isso a gente está bastante tranquilo com relação a isso. Pois é, não tem como
o governo vai ter como fazer tanto concurso, porque já foram anunciados. Tem que fazer vários. os concursos, né? Porque, olha, Da SEDUC serão feitos. É possível fazer? É possível realizar. Tem alguns impedimentos que são de chamada, mas realizar os concursos é preciso fazer. O que não pode é continuar como estava. As pessoas contratadas através de órgãos não governamentais, as pessoas contratadas por contrato temporário. Agora mesmo tem que sair pessoas que estavam sem nenhuma estabilidade há 14 anos, 17 anos, na própria Secretaria de Segurança. Pessoas que vêm desde o tempo dos verdinhos. Lembra dos verdinhos? Sim. Que o contrato foi sendo modificado e a pessoa esperando. Aí 15 anos depois, a pessoa sai desse serviço com uma mão na frente e outra atrás. Absolutamente sem oportunidade nova no mercado de trabalho. O tempo passou e aquilo que fizeram lá atrás, que parecia uma solução, hoje resulta num grande problema para essas famílias. Tanto que há um termo de ajustamento de conduta já feito no primeiro semestre do ano passado, de que as pessoas que prestaram concurso têm que entrar e essas pessoas têm que sair, que estavam nesse tipo de contrato. Na Secretaria de Saúde, idem. O doutor Deodato está tendo lá o seu trabalho absurdamente dificultado exatamente por causa disso, mas devagar também tem conseguido muitos avanços no setor de saúde do nosso estado. Na Secretaria de Segurança, a gente sabe que tinha vários contratos com empresas, né, inclusive esses de viaturas, né, para fornecimento de viaturas para a Polícia Militar. Sim. O senhor não encontrou nenhuma irregularidade nesses contratos? Sim, havia um contrato que não tinha contrato. 141 viaturas rodando sem contrato, sendo cobrado por uma coisa que se convencionou chamar processo indenizatório. Processo indenizatório por um serviço realizado é coisa que não existe na lei. Foi uma invenção dos últimos tempos no governo, que é uma coisa absurdamente incompreensível como fizeram isso. Ocorre que amanhã quem ordenou o pagamento e quem recebeu o dinheiro, o empresário, vai se encontrar lá no Tribunal de Contas do Estado, não tem saída. Então, no imediato momento em que a gente, dos 7 contratos que existiam na Secretaria de Segurança, 7 contratos para algo em torno de 790 viaturas para a capital interior, havia um de 141 viaturas que a gente desfez imediatamente e devolveu esses veículos, que eram veículos não caracterizados, veículos para investigação e serviços administrativos. O orçamento da SSP para o ano que vem sofreu redução? O orçamento não, absolutamente, não tem redução. Do problema mais grave que assola o país hoje é a segurança. O desemprego, que gera insegurança, que gera todos esses males que a gente tem assistido no nosso país, de norte a sul, de leste a oeste. Aqui na cidade de Manaus e no estado do Amazonas não é diferente. A droga graça nas comunidades de nível mais elevado e também nas mais carentes. É impressionante como comunidades rurais de municípios paupérrimos do interior do estado, há consumo de droga e há quem compre a droga. Algumas coisas são inexplicáveis. Quase zero de movimentação financeira, de atividade econômica nenhuma, macaxeira e cheiro verde, e assim mesmo há uso de droga. É um absurdo. Então, a segurança pública é, sem dúvida nenhuma, problema número 1 do Brasil atualmente, a ponto de governadores se reunirem para pedir ao governo federal que crie um fundo para a segurança pública com os recursos federais. Assim como existe o fundo de educação e o fundo de saúde. O Brasil precisa cuidar dos seus problemas. E, portanto, aqui no governo já está dito e redito pelo governador amazonino, segurança e saúde são prioridade. O senhor disse recentemente, numa entrevista, que o tráfico de drogas se tornou mais forte do que o Estado. Né? Sim. A que o senhor atribui essa situação? O que levou a isso? A burocracia, em primeiro lugar, a burocracia estatal. O crime não tem burocracia, o crime tem ordem, organização e decisão rápida, decisões em que a vida não vale nada.
absolutamente nada, é só um detalhe. E enquanto o Estado brasileiro é mastodôntico, ele é burocrático. E quando se quebra a burocracia, quando se motiva as organizações a trabalhar, a gente obtém resultados fantásticos com poucos recursos, mas com muito boa vontade, como é o caso que a gente tem obtido ultimamente, de outubro para cá, a olhos vistos. Essa questão dos caminhões, por exemplo, de monitoramento com câmeras que estavam parados na Secretaria de Segurança e aí foram colocados na rua, é isso que o senhor fala de quebrar a burocracia? Exatamente, é utilizar o que se tem. Não tem um carro a mais contratado pela Secretaria de Segurança, nós vamos contratar outros carros, outros equipamentos especializados para poder cobrir as áreas que estão faltando cobrir por patrulhamento, sem ter que desmontar as equipes de operações especiais, como o DENARC, COI, o FERA, a ROCAM, que é uma polícia eficientíssima. A ROCAM é uma polícia eficientíssima dos quadros da Polícia Militar, ela responde todo dia, toda hora, tem que ser fortalecido, tem que ter mais investimento. Portanto, a gente está usando os mesmos equipamentos que aí estavam, os mesmos homens que aí estavam, e assim, quem não quiser trabalhar na Secretaria de Segurança, pede licença especial, vai para casa e a gente zera o salário, não tem nenhum problema, só fica com a gente quem quiser trabalhar. Essa é a ordem dentro da Secretaria. O senhor tem encontrado resistência? Não tem proteção. Isso? Eu não achei, não. Eu não encontrei, não. Não encontrei porque eu tenho a vantagem de ter sido eleito vice-governador e de ter todo o respaldo do governador amazonino, todo o respaldo. Conhecedor que ele é, da minha forma de agir, do meu conteúdo pessoal, político, ele me designou para essa missão. E eu, sem nenhum medo, sem nenhum receio, juntei os companheiros que existem, que estão no comando junto comigo hoje, e a gente está aí, diuturnamente na rua, trabalhando para poder obter esses resultados. É simples. Eu vou trazer aqui um pouco a participação dos nossos ouvintes, pessoas que estão assistindo a essa live. O João Vitor, ele já fez 3 perguntas aqui em relação à database. Ele pergunta se a database, se vão pagar ou não a database. Nós temos a database do Estado atrasada desde 2015. Nós temos 2 meses e meio de crise. Nós ajustamos o governo, os quadros que estão hoje à frente da Secretaria de Fazenda são quadros muito bons. O doutor Alfredo é um homem simples e altamente especializado. Nossa arrecadação tende a melhorar, mas hoje o Estado não tem condições de resolver o passivo da database de todas as categorias. O amazonino luta por isso, é o desejo dele, nós conseguiremos efetivamente equacionar essa questão, mas antes a gente tem que botar saúde e segurança para funcionar. Aqui a Mary Jane Fontinelli está perguntando se gostaria de saber, o senhor Boscarave, quando o governo pretende valorizar os policiais que estão se arriscando nas ruas para proteger a população. Há uma turma de pouco mais de 200 soldados que estão há 12 anos exercendo a função de soldados, quando deveriam ter sido promovidos. Tem isso? As promoções estão retomadas. Nós, inclusive, estamos oferecendo todos os cursos que são necessários, que estão na regra, para que eles possam ascender aos postos. O que está na lei será cumprido, não tenha nenhuma dúvida. O amazonino é o amazonino, ele faz cumprir a lei, é legalista, doa quem doer, não tem essa de ficar tergiversando, jogando para a plateia. A gente não joga para a plateia. 200 ou 1.200, sejam quantos forem, os cursos estão acontecendo no IESP e eles estão realizando os cursos necessários para que eles possam ascender na carreira. Tem muita gente perguntando aqui sobre o concurso, a gente já falou sobre isso. O concurso é isso, nós precisamos finalizar a necessidade para poder publicar os editais. O governador amazonino já disse que o governo dele será o governo dos concursos, para estabilizar os quadros efetivos. Havia 4 situações de funcionários servindo ao Estado. Uma espécie de burla à lei de responsabilidade fiscal. Uma espécie de burla ao limite prudencial
para se gastar com pessoal. Nós teremos, dentro do governo, 2 tipos de funcionários: os efetivos, os comissionados e os estagiários. É isso. Recentemente, essa semana, eu acho que foi essa semana, foi na segunda ou terça-feira, os senhores apresentaram helicópteros para a Polícia Militar. Esses helicópteros estavam parados? Já são um patrimônio, é o que eu disse. Como os veículos estavam não sei aonde. As patrulhas estavam, não posso dizer, os helicópteros estavam baixados, como se chama lá no meio dos militares. Nós mandamos para manutenção, para restaurar a possibilidade de voo. Eles ficaram em condições de voo. Nós fizemos a recomposição do quadro técnico operacional de pilotos e oficiais, e eles estão fazendo sobrevoos diários, estão fazendo patrulhamento aéreo permanente de manhã, de tarde e de noite, desde anteontem que eles estão fazendo esse patrulhamento, o que é muito bom para a tranquilidade da população. Não tem sossego para os marginais. Esse patrulhamento é necessário? Necessário. Com helicóptero? Sim, necessário, porque a gente pode acessar. Secretário? É necessário, não tem preço uma vida. A prevenção ao crime não tem preço. A gente não pode valorar. E, portanto, é imensurável. A gente faz. Há situações de investigação em que a gente precisa ir numa área mais íngreme, com raio de 5 quilômetros, a gente faz com os drones que a gente tem. Acessar uma área de baixada, de favela, com a nossa câmera, a gente vai buscar com o drone. Não tem nenhum problema, de manhã, de tarde ou de noite. Só que determinadas operações tem que ser com os nossos sensores de terra e o trabalho aéreo dos helicópteros. Nós sabemos tudo o que está acontecendo dentro dos presídios. Só lhe dar um exemplo. Há sobrevoo nos presídios permanentes atualmente. Permanentes. Há sobrevoo nas zonas mais vermelhas da cidade, em que a gente sabe onde está concentrado o tráfico. É exatamente por causa disso, desse trabalho de inteligência e ostensividade, que a gente tem obtido êxitos nas nossas operações. Eu ia exatamente ter uma pergunta aqui sobre essa questão dos presídios. O secretário já tinha falado, secretário da SEAP, né? Sim. Do Coronel Cleitman, já tinha falado sobre que o clima nos presídios é de tranquilidade e não corre o risco de acontecer o que aconteceu no final do ano passado, na virada do ano, quando foram mortos lá 56 pessoas. Nós estamos atentos. Há um áudio, por exemplo, circulando, um pouco que terrorista, dizendo que dia 25 vai ter não sei o que na cidade. Nós vamos estar trabalhando dia 25 também. Enquanto alguns descansam e bebem sua champanhe, há outros que têm que trabalhar. É o nosso caso. Eu mesmo estarei com os meus companheiros na rua, patrulhando as ruas, tanto no dia de Natal quanto no Réveillon, porque é da nossa obrigação fazê-lo. Então, nós estamos com todos os pontos da cidade de Manaus vigiados, mesmo aqueles que ainda não estão com patrulhamento, estão vigiados, e nós estamos atentos a isso com relação ao patrulhamento nas ruas. No presídio, essa luz amarela ou mesmo vermelha acendeu já faz um tempo, por isso que nós temos hoje o controle dos presídios com a belíssima gestão que faz o Coronel Cleitman. Desenvolve um trabalho belíssimo. A SPSP ainda conta também com a Força Nacional de Segurança. A Força Nacional de Segurança se mantém com 42 homens num patrulhamento externo somente. A Força Nacional de Segurança trabalha somente num raio externo às unidades prisionais da nossa cidade. Nós testamos, Valmir, há 3 dias atrás, um sistema que vai nos ajudar muito. É um avanço para o Estado do Amazonas, vai ser um avanço para o Poder Executivo, para o Poder Judiciário, que são as salas de teleconferências. A primeira já está testada e aprovada, as demais estão em implantação. Dia 8 de janeiro, nós já teremos as 8 unidades de Manaus com as salas de teleconferências montadas para a realização das audiências. Os julgamentos serão lá, não vai mais haver necessidade de transportar o custodiado para que ele venha aqui ao tribunal fazer o seu julgamento. Essa movimentação não há mais.
aquilo é um custo altíssimo, são pelo menos 4 veículos guardando o custodiado, são a guarnição inteira da Polícia Militar, que fica o dia inteiro aqui no quartel. Isso tudo vai acabar em todas as unidades, o que quer dizer que vai baixar muito o número de custodiados sem julgamento, já a partir do dia 9, quando o Tribunal de Justiça retornar do recesso. Eu queria insistir nessa questão do presídio, porque no ano passado, no dia 1º, quando houve a rebelião lá em que foram mortos as 56 pessoas, estavam apenas os agentes penitenciários, né? Agentes de segurança que eles chamam, e são pessoas desarmadas que estavam ali no presídio. Continua essa situação? Não, ou tem policiais armados? Muita coisa mudou, hoje as revistas são outras, o sistema é controlado pela coordenação, que está toda nomeada pelo Coronel Kleitman, que é o que o Estado adentra dentro desse modelo de contrato de terceirização dessa empresa. E nós temos hoje revistas com raio-x, com câmeras body scan, que quando passa. Então tem uma série de avanços que foram feitos durante este ano, que nos dá a tranquilidade de poder afirmar que o sistema está sob controle e está apacentado. E o governo renovou o contrato com a Humanizare? Não, o governo ainda não renovou, não é fato, não saiu da boca do secretário. Isso, há um pedido de renovação e com condicionantes que o Estado, se o fizer, vai abrir também o processo licitatório. Como é que está o secretário, o controle dos líderes das facções criminosas? Eu só queria, para a gente encerrar essa A questão maioria deles está Humanizare, fora daqui, né? Eu queria questionar sobre isso. Quando houve a rebelião lá, esse contrato da Humanizare foi uma coisa que foi bem exposta. Sim. E naquela ocasião se dizia que o Amazonas tinha o contrato de prestação de serviço mais caro do Brasil, né, por preso. Sim. E ninguém conseguiu mexer nesse valor. Nós estamos há 2 meses e o contrato está em auditoria. Ele está em auditoria, como todos os contratos entraram exatamente em auditoria. O que ocorre? Há uma necessidade para o sistema prisional, necessidade que o Estado realize concurso para a contratação de 1.700 agentes penitenciários. Ponto. Agentes penitenciários são especializados e dependendo, inclusive, que o que se imagina, o que se pensa para o Amazonas é a criação, inclusive, de uma força tática policial para atuar dentro da Secretaria Prisional, exatamente para que eles possam ter a força de proteção e de ação imediata. Esse é o número. O governador amazonino já orientou que houvesse rapidez nesses estudos para que ele possa decidir e definir a realização do concurso. Ocorre que para você preparar do edital ao final do processo, ter na mão um agente penitenciário desse é pelo menos 1 ano, porque agente penitenciário não é guarda de portaria, não é um curso de 1 semana de comportamento, de abordagem, não é assim. Agente penitenciário necessita de um treinamento mais específico, de autodefesa, uma coisa absolutamente profunda, nada teórico. Em relação a essa questão do tráfico que o Kleber questionou, como é que vocês monitoram os líderes das facções criminosas? Eu queria emendar também uma pergunta aqui, governador, sobre essa questão do combate ao tráfico de drogas. Na gestão do Sérgio Fontes, à frente da Secretaria de Segurança, centrou fogo muito nas prisões, mas prisões de gente pequena, né? Então, se entupiu os presídios de presos ali, que são aquelas pessoas que vendem a droga lá na ponta, e tinha pouco traficante grande, né? Não seria mais eficiente prender quem comanda o tráfico do que quem vende na ponta? Quebrar a espinha dorsal toda. Tem que quebrar a espinha dorsal toda. Ocorre que a gente tem muitos seríssimos problemas de fronteira e de mudança de rota da entrada da droga. Aquele que só entrava pelo Solimões, agora entra pelo rio Japurá e vem por cima do Japurá. Japurá é um rio ermo,
Solimões tem diversos municípios ao longo da sua existência já estabelecidos. O Japurá não. O rio Japurá é lá em cima, ele é um rio ermo que vem por Japurá para chegar em Tefé, ir a Coari e depois descer para Manaus. Ela tem uma nova rota, com um armamento pesado sendo utilizado, a partir do desmonte das Farc. As Farc traficantes foram desmontadas. Hoje a Colômbia trabalha a possibilidade de regulamentação daquela frente que outrora chamou-se de frente de luta para um partido político. Muita gente não foi, especialmente esses que estão na floresta, na fronteira mais íngreme. E na fronteira com quem? Com o Brasil. Então eles estão entrando no Brasil. E a gente tem que combater com as forças que a gente tem e com a inteligência. O que tem ocorrido dentro das nossas polícias, graças a Deus, é a união do pessoal da inteligência e dos grupos operacionais. Isso tem proporcionado a gente a ter sucesso com relação a grandes apreensões. Por exemplo, a informação que a gente tem é de que com a presença mais forte da Polícia Federal em Tabatinga e Tefé, o tráfico migrou para Coari e Coari se tornou uma das cidades mais violentas do interior. Como é que está sendo feito esse trabalho da segurança pública? Todo o eixo do Solimões, ele tem as características. Na medida em que se descuida de um setor daquele, seja Coari, Tefé, Anamã, aquela região dali de cima, você veja que foi preso 1,5 tonelada de skunk em Alvarães, vindo de Japurá. A nossa equipe abordou em Alvarães, que é um município que fica ali no entorno de Tefé, e lá a gente apreendeu 1,5 tonelada que estava seguindo para Manaus. Então, há uma situação de selvageria muito grande instalada na cidade ou nas cidades, especialmente no meio da juventude, que é inexplicável. Não basta matar, tem que degolar e tem que esquartejar. A sociedade precisa refletir sobre isso. O Brasil precisa refletir sobre isso. Vocês já observaram isso? Não basta matar, tem que cortar a cabeça, tem que esquartejar, separar os membros. Isso não é coisa de gente, isso é coisa de animal. Então nós temos um grande problema no seio da nossa sociedade para resolver. E precisamos proteger as pessoas de bem, precisamos proteger as famílias, nós precisamos proteger os estudantes que querem estudar, nós precisamos proteger o trabalhador que sai cedo para trabalhar. É isso que a gente persegue, diuturnamente. Diuturnamente a gente persegue exatamente isso. Ninguém está ligando para discurso, para festinha, para nada disso. O que importa é proteger a população. É isso que a gente tem perseguido todos os dias desse curto governo do Amazoniano. Eu vou aproveitar um comentário aqui do Fernando Ferreira, que diz que o senhor é o Bolsonaro amazonense. Não, longe de mim. Eu queria perguntar o seguinte, o Bolsonaro disse que daria carta branca para policial matar o senhor... Não é assim, isso não é um estado de guerra. Não, ele está equivocado, ele tem um discurso pronto para uma sociedade revoltada, uma sociedade justiceira, uma sociedade que prende o bandido, tira a roupa e dá peia na bunda, como deu ontem que espanharam lá no centro da cidade, assaltando corrente de ouro. Essa sociedade é um barril de pólvora. Nós não podemos aplaudir o que diz o Bolsonaro. Não, nós temos que aplaudir a democracia duramente conquistada, as liberdades de expressão, tanto que ele tem a liberdade para dizer o que ele quer, está passeando no Brasil. Essa vantagem o governo do presidente Temer tem oferecido. Qualquer um diz o que quer, ele tem dito, tem recebido eco, mas na minha opinião ele está equivocado. Em relação vamos mudar para a política, em relação à Assembleia Legislativa, ontem teve uma votação
na votação do orçamento, algumas emendas da deputada Alessandra Campelo, houve ali um empate, era nessa área de segurança pública, né? Benefícios para policiais civis e militares. E aí ficou uma votação 12-12 e o governo perdeu com um voto de Minerva do presidente. O que não poderia ter acontecido, houve um equívoco, a bancada do governo entrará com recurso, porque o presidente não poderia sequer ter empatado. Ele, quanto mais ter votado 2 vezes. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Isso existe voto peso 2 somente nas eleições de reitor. Ele deveria não ter votado na primeira e desempatado. Não poderia, porque estava desempatado. Eu só poderia ter votado, eu fui a coisa que eu mais fui no mundo foi presidente. Eu tive a oportunidade de ser presidente da Câmara 3 vezes. 3 oportunidades. Muito mocinho, depois ainda moço e depois já bem maduro. E eu conheço o regimento e a regra nacional. Não tem parlamento onde isso existe. O que ocorre é o seguinte: se tivesse empatado 11-11, faltando um parlamentar no plenário, ele poderia desempatar, porque não podia ficar empatado. Só que estava 12-11, estava definido, o presidente não vota. Ele votou para empatar e depois tirou não sei de onde, porque não está no regimento nem na Constituição, que nestes casos ele vota para empatar e vota para desempatar a favor. Isso não existe, não é assim. Essa é coisa de Bolsonaro. Agora, uma outra questão é o seguinte: isso não mostra uma fragilidade do governo na Assembleia Legislativa? Não, tem uma base definida de 12, que é a metade. Não é pouco? Não, normalmente é preciso 2/3 para governar, mas nós precisamos nos acostumar com as situações reais. O governo não negocia, o governo não cede, os governos que cederam, deu nisso aí, que está dando, todo mundo está vendo. Os governos cederam e deu nisso aí. Então não tem cessão, não tem concessão, tem interesse do povo. O que está sendo votado, as mensagens que estão sendo votadas lá, é o interesse do povo do Amazonas. Então os deputados têm o dever de votar a favor do interesse da população, do interesse do Amazonas. Outra coisa, o orçamento é uma peça cujo governo pode remanejar 40%. 40%. Então o eixo central do orçamento é preciso ser mantido e ser respeitado. Segundo, essa proposta orçamentária que está aí nem foi nossa. Nós assumimos o governo em outubro, quando ela já estava sendo feita. Então, e no parlamento tem que lutar com as armas que tem, de forma regimental. Nossa bancada se retirou porque não admitiu que houvesse um empate, um desempate fora da regra regimental. Foi essa a razão pela qual a bancada do governo saiu do plenário. Não estava a votar, porque senão daqui a pouco quem votou 2 vezes ia votar 3 ou 4. Agora, o governo também ainda tem uma arma na mão, que é o veto, né? Ele pode vetar essas emendas. Exatamente, e aí só derruba com 2/3. Exato. Governador, e sobre a sua filiação partidária? Eu estou presidindo Solidariedade. O senhor saiu do PSDB para presidir um grande partido que nós pretendemos estruturar muito fortemente no Amazonas, em todos os municípios. Onde passar por aí pelas beiradas daqui a uns 2, 3 meses, que enxergar uma bandeira alaranjada, é a do Solidariedade. O governador Amazonino Mendes já faz propaganda sua para o governo em 2018. Você é candidato já? Não, aquilo não faz, não, foi mal entendido aquilo. O amazonino é carinhoso, ele está muito satisfeito com o trabalho da segurança pública e evidentemente que aquilo é um carinho. Eu estou satisfeito com os resultados que a gente tem obtido, mas é preciso trabalhar mais. Nós ainda estamos trabalhando muito pouco e a gente precisa trabalhar muito mais para poder a população voltar a ter crença numa parte dos políticos, né? Nós tivemos uma quantidade enorme de voto em branco e nulo. As pessoas não queriam saber disso. Então, eu estou trabalhando pela democracia, pelo Amazonas, pelo nosso governo, para que as pessoas possam, daqui a 6 meses, daqui a 8 meses, quando forem votar, confiar em alguém.
Porque hoje o povo não confia em ninguém, não quer saber de político. São 3 governadores em um ano, né? Você vê uma tribulação dessa para um estado só, nosso tamanho, com os nossos problemas. Um ex-governador preso hoje. Imagina. Então, é coisa entristecedora, né? A gente fica triste, ninguém se regozija com uma notícia dessa, com uma coisa dessa. Isso é uma coisa entristecedora para a história do nosso estado, para a sequência do governo. Evidentemente que isso nos dá uma certa tristeza. Mas é preciso lutar porque o povo precisa que a gente tenha disposição para cuidar do interesse dele, enquanto ele cuida de trabalhar para pagar os impostos que nos pagam. O presidente nacional do Solidariedade, quando esteve aqui para participar da sua assinatura de filiação, disse que o senhor seria candidato a Senado. Ele deseja que o Solidariedade tenha um senador, também foi coisa do Paulinho, né? Ele está fazendo um trabalho em nível nacional, de forma que possa aumentar a bancada, algo em torno de 30, 35 deputados, esse é o projeto do partido, e também eleger senadores. E ele, naquele momento, depois de ouvir os comentários, andar na cidade no dia anterior, achou que eu teria capacidade de concorrer ao Senado, mas está longe disso. Por enquanto eu tenho que trabalhar. O senhor deixa o governo em abril? Sim. Eu deixo o governo porque é uma condição natural. Eu deixo o governo, na verdade eu deixo a Secretaria de Segurança, mas não deixo o governo. Não, porque eu seguirei como vice, né? Ajudando o amazoniano no que for preciso, talvez auxiliando de outras pastas. Mas até abril eu fico à frente da Secretaria de Segurança, porque é possível que a população tenha desejo que eu concorra a algum cargo eletivo. Como vice, o senhor pode concorrer a um cargo, qualquer na cargo, Assembleia né? Legislativa, né? Não no cargo de governador, aí o senhor teria que sair. Eu tenho que me afastar, né? Tem que se afastar. No caso de vice, eu seguiria. Pois é, como vice o senhor concorre, a vice ou a um outro cargo que não seja de governador. Mas não concorrerei à Assembleia Legislativa. Não concorrerei. A Assembleia não? Não concorrerei à Assembleia. E para governador, se o amazoniano quiser, o senhor... Eu espero que o amazoniano esteja firme, bem de saúde, para seguir esse trabalho que ele iniciou. Não se pode fazer tudo em um ano. Em um ano ele vai só arrumar a casa. Depois é preciso avançar. Por exemplo, um plano desse que ele está trazendo para implantar do Rodolfo Giuliani sobre a segurança, não é uma coisa de 1 ano e meio. É uma coisa de alguns anos, que tem que gradativamente seguir, como foi Medellín, que era uma destruição, uma praça de guerra, uma Sodoma e Gomorra, no tempo do Pablo Escobar, mas que hoje a cidade de Medellín, na Colômbia, é outra coisa. Foi um plano de alguns anos. Eu vou, para a gente encerrar, eu vou voltar aqui, porque tem muita gente perguntando sobre o edital, são pessoas que entraram agora na live, não assistiram o início da nossa conversa. Só para a gente esclarecer isso para quem está assistindo agora, governador, os editais vão sair, mas só em janeiro. As pessoas estão ávidas por uma oportunidade de trabalho. O mercado está escasso no Brasil inteiro, as pessoas estão preparadas, saíram da universidade, concluíram seus cursos, fizeram pós-graduação e querem uma oportunidade estável. O Estado oferece oportunidade estável. Há uma lacuna para ser preenchida, há muitos cargos que precisam ser repostos no Estado inteiro. O governador amazonino anunciou que o governo dele será governo de concursos e eles sairão gradativamente, de forma oficial, anunciados pelo governador. Nenhuma vaga que não seja anunciada pelo governador do Estado é verdadeira. Hoje, alguns irresponsáveis criminosos divulgaram através de um fake um edital que não existe. Eu peço a atenção da população, é uma brincadeira de mau gosto, de marginais que se utilizam da internet para, escondidos, provocar esse tipo de tumulto na população. Mas seguramente, nos próximos meses, o governador estará anunciando vagas para diversas secretarias no estado do Amazonas. Ok, muito obrigado ao governador em exercício, Bosco Saraiva, secretário de Segurança, por aceitar o nosso convite. Nesse final de ano a gente está trazendo aqui pessoas
que tem esse trabalho junto à população para entrevistar. Já conseguimos muita gente boa aqui, né, nesse período, nessas últimas semanas. Nós agradecemos ao convite, agradeço ao Kleber que participou aqui também dessa entrevista, e agradeço principalmente a sua audiência que assistiu com a gente esse bate-papo aqui com o secretário Bosco Saraiva. Eu que agradeço, um Feliz Natal, próspero ano novo a todos. Muito obrigado. Amazonas Atual, 4 anos, o site de maior credibilidade do Amazonas.